The Last of Us, episódio final da segunda temporada. Olha, eu não vou entrar aqui na discussão se a série foi melhor que o jogo ou se o jogo entregou mais que a série. São mídias diferentes, e como quem jogou e assistiu, eu soube separar as coisas e apreciar as duas, com entusiasmo e, claro, com críticas também. Mas o que mais me interessa nesse ponto da história não é a técnica, é a tragédia. Porque o final da segunda temporada de The Last of Us não é sobre um acerto de contas, é sobre o que acontece quando uma ferida não cicatriza. E pior, quando ela passa a definir tudo o que você é. Tanto Ellie quanto Abby não estão apenas em lados opostos, estão no mesmo estágio de destruição interna. Embora finjam o tempo todo que têm objetivos nobres, ambas perderam a figura paterna. Ambas idealizavam seus pais como heróis, e ambas fazem da vingança um altar, onde sacrificam tudo, inclusive a própria humanidade. Na psicanálise, a gente sabe o que acontece quando o luto não é vivido, mas negado ou substituído por ação compulsiva. O sujeito se torna refém do que perdeu. Ele já não vive pelo que ama, mas contra o que odeia, e isso nunca termina bem. Ellie, mesmo sem querer, revive obsessivamente o momento da perda. A memória de Joel vira um motor, mas também âncora. E Abby, por sua vez, transforma o pai numa figura messiânica, e usa essa imagem para justificar toda a sua brutalidade. Mas o problema de idealizar os mortos é que você nunca mais os perdoa por terem ido embora. As duas são mulheres, e isso não é irrelevante na história. Existe uma identificação profundamente documentada entre a figura feminina e o pai como espelho moral e protetor. A morte desse espelho não quebra só a imagem que se tem do mundo, quebra também a imagem que se tem de si. E quando isso acontece, meu amigo, aí o caos entra. Essa história, no fundo, não é sobre heróis, muito menos sobre vilões. É sobre incoerência. Sobre como o ser humano consegue ser absolutamente contraditório, mesmo quando está convencido de estar no controle. É sobre como a dor, quando não resolvida, vira justificativa para tudo. Para matar, para mentir, para se abandonar. Ellie e Abby não são exemplos, mas são espelhos. Porque o que vemos nelas é o que vemos em nós. Quando deixamos de encarar a verdade, passamos a viver por reação, por impulso, por raiva. Elas não representam o mal, representam um homem moderno, sem paz, sem repouso, sem perdão. No final das contas, a série entrega uma das maiores ironias da ficção científica recente. Os verdadeiros vilões da história não são os infectados, não são os cordyceps, são os humanos desgovernados por dentro. E isso a gente não cura com vacina, cura com luto vivido, com memória restaurada e com redenção, se ainda for possível.